O meu vídeo sobre os web comunistas deu o que falar, hein? O vídeo teve vários comentários positivos e eu agradeço a todo mundo que comentou coisas boas. Só que apesar da boa recepção no geral, eu consegui deixar os esquerdistas muito irritados nos comentários. O que não é a coisa mais difícil do mundo pra ser honesto. Mas o que eles não contavam é que esses mesmos comentários negativos iriam me provar correto. Para esse vídeo aqui ficar mais dinâmico, eu vou ir ponto por ponto em ordem cronológica separadamente. Acredito que assim vai ficar mais fácil de entender as coisas. Primeiro vamos falar sobre o que era o vídeo e o que não era o vídeo, porque parece que muitos esquerdistas não entenderam do que eu tava falando. Esse aqui, por exemplo, termina o comentário dele falando simplesmente um conteúdo com muita generalização e com pouco repertório do que de fato é o marxismo. Porém, o título do vídeo é Analisando Web Comunistas e não Analisando o Comunismo. E o subtítulo é o que faz alguém ser de esquerda. A minha proposta não é falar tudo o que eles acreditam, mas sim por que eles acreditam em tudo o que eles acreditam. E esse comentário aqui é mais uma prova de que eles não entenderam do que eu tô falando. Olha só o que ele diz. O primeiro problema argumentativo do vídeo surge quando não definimos um problema a ser atacado de forma clara, simples e objetiva. Esse vídeo busca responder questões a respeito dos tópicos abordados? É um ataque ao pensamento de esquerda? É uma conversa séria sobre as teorias políticas? Em qualquer uma das possíveis respostas para essas perguntas, não há resquício de uma boa base argumentativa. Pois é, não há argumentos para essas perguntas porque a proposta do vídeo não é responder nenhuma dessas perguntas. Bom, se os esquerdistas não entenderam nem o título do vídeo, imagina o resto. Mas vamos continuar analisando para ver o que eles falaram. No início do vídeo eu falo de estereótipos que são comumente associados com a esquerda. Não há argumento, somente uma afirmação, mas foi o suficiente para entrar no nervo de alguns, alegando que eu sou hipócrita por estar criticando a esquerda por desumanizar a direita, mas eu supostamente estaria fazendo o mesmo. Tem esse carinha aqui que diz, o cara fica o vídeo todo tacando estereótipos e ofensas gratuitas na esquerda para no fim dizer que a esquerda é que desumaniza a direita, kkkk. E tem esse aqui. Achei incoerente você dizer que os esquerdistas atacam e desumanizam a direita no final de um vídeo totalmente unilateral em que você, em todas as situações, tentou desmoralizar os indivíduos e grupos de esquerda usando ofensas até mesmo de caráter machista. A questão que eles não entenderam é que eu não estou criando um vilão. Foi apenas uma observação generalizante sobre o personagem comumente linkado com a esquerda. Minha visão sobre a esquerda não mudaria se o personagem fosse completamente diferente. Já para a esquerda, criar figuras específicas para antagonizar é muito importante, como eu mostrei no vídeo e como eu continuarei mostrando nesse vídeo aqui. Com isso a gente cobre os primeiros 10 segundos do vídeo. Agora vamos falar sobre o conteúdo de fato. A primeira afirmação realmente relevante que eu faço é a clássica imposto é roubo. E só isso já deu o que falar. Mas eu não dou nenhum argumento, eu simplesmente afirmo isso como sendo um axioma e em seguida eu explico. Entretanto, para eles, não importa se algo é certo ou errado. Eles fazem o que eles acham que vai beneficiar o maior número de pessoas na cabeça deles. E aqui aconteceu um fenômeno interessante. Eu não imaginava que eles correriam para os comentários para mostrar como eu tô certo. Como é o caso desse cidadão que fala assim: sim, é correto, porque esse dinheiro vai ser usado para ajudar a baratear os custos dos alimentos para as pessoas mais pobres. E esse outro aqui: imposto é roubo somente quando os governantes o fazem roubo. Pergunta para alguém na Suíça se imposto é roubo, a resposta vai ser obviamente não. E não foi exatamente isso que eu falei que eles acreditam? Pois é, eles provaram o meu ponto. No vídeo eu falo que, por ter uma visão irrestrita da realidade, ou seja, por acreditar que não há uma natureza humana limitadora transcendental, ele defende ideias que atuam modelando o ser humano de acordo com a visão dele do que seria ideal para a sociedade. E o que eles me mostram no comentário? A natureza humana não existe, cara, sai dessa. O que foi que eu falei? Exatamente, eles acreditam que não existe. E essa aqui é uma discussão bem interessante. O cara falou o seguinte: a questão é que não existe capitalismo sem Estado. Esse sonho ANCAP que vocês idealizam ignora totalmente a natureza humana e não duraria um segundo sem algum poderoso implementar um Estado. Olha, parece que ele está concordando que existe uma natureza humana, certo? Mas vamos continuar. Então perguntam para ele, como o anarcapitalismo ignora a natureza humana? E ele responde: o ser humano ao longo da história sempre buscou o poder de mudar o mundo. Sempre que ele encontra uma situação que ele considera não ideal, ele tenta convencer os outros de que ele tem uma solução melhor. E aí perguntam pra ele, mas desde quando isso é natureza humana? E ele responde, desde que o homem cansou de ser nômade e começou a dominar territórios. Ou seja, houve uma mudança. Essa não era a natureza e passou a ser. Ou seja, ele acredita que não há uma natureza humana limitadora transcendental. E foi exatamente isso que eu falei que eles acreditam. Após falar da natureza brevemente, eu faço outro comentário mais breve ainda sobre escassez.
Para essas pessoas, o mundo é algo mágico, que pode ser o que você quiser, não há escassez e não há natureza humana. Parece só uma frase solta, mas novamente a esquerda me provou correto. Olha só esse comentário aqui. Meu mano não refutou nada. Eu poderia comentar cada parte do vídeo, mas por enquanto irei comentar da escassez. Não existe escassez nesse regime econômico. Pelo menos não naturalmente, ela é fabricada, pois o regime necessita que falte para uns para assim sobrar para outros. E esse outro cara aqui fez um comentário gigantesco, mas vamos pegar a parte sobre escassez. Ele fala o seguinte: estamos em um estado de escassez, mesmo que nossa produção não esteja. Ou seja, para ele não existe escassez. A escassez é fabricada, é a mesma coisa do comentário que acabamos de ver. E não foi exatamente isso que eu falei que eles acreditam? Pois é. Esse eu vou começar mostrando os prints direto. Eu escrevi essa frase de uma forma que eu sabia que eu iria deixar os esquerdistas irritados, justamente por acreditar que eles que são os cavaleiros. Mas vamos analisar o contexto que a frase foi dita. É muito importante para o esquerdista atacar e desumanizar a direita, porque se isso não for feito, não há sentido em ser de esquerda para essa pessoa. Se eles entenderem que a direita só quer manter costumes e normas sociais que melhoram o convívio de todos, não importando a cor ou origem da pessoa, eles perdem essa armadura de mocinho e só passam a ser uma outra visão qualquer. Não ter um antagonismo, somente uma discordância, faz com que o esquerdista perca as motivações emocionais e seja forçado logicamente a entender por que a direita defende o que ela defende. Uma frase antes e uma frase depois é suficiente para ver como eles caíram como patinhos. Esses dois comentários são exatamente do que eu tô falando. Eles acreditam que a direita é racista, fascista, taxista, pianista, todos os istas possíveis. E foi justamente o que eu falei que eles acreditam. Pois se eles não pensarem assim, não teria sentido em ser de esquerda, porque eles perderiam a identidade. Continuando na ideia de pertencimento, temos a dicotomia entre dominados e dominadores. E para isso eu trago 3 comentários. Esse primeiro aqui diz que o Marx dividia entre alta e baixa burguesia. Esse que fala que os empreendedores também fazem parte da classe dos dominados. E esse que fala do pequeno burguês e que ele está muito mais próximo do proletariado do que do burguês. Mas veja que eles continuam caindo na mesma dicotomia, não importa se é um alto burguês, baixo burguês, se esse cara tá mais perto ou não do proletariado. O que importa é que para eles esse jeito de ver o mundo entre dominados e dominadores é extremamente relevante, foi exatamente o que eu falei. Novamente eu faço um breve comentário sobre o que eles acreditam. Eles colocaram na cabeça que todo acordo entre patrão e trabalhador é inerentemente abusivo, graças a uma ideia que já foi refutada no século passado, a mais-valia. E apesar da parte sobre a mais-valia ter sido refutada ser o que deixou os esquerdistas irritados, o ponto principal é mostrar que eles ainda acreditam nela. E novamente eles me provaram correto. Esse cara fala assim: mais-valia foi refutada? Como será que os burgueses trocam de carro cada mês então, enquanto o funcionário mal consegue pagar o aluguel? E esse outro diz: kkkk, quero ver os liberais e os ANCAPs refutar a mais-valia e tentar sair do simples ao complexo. Novamente, o meu ponto é mostrar por que eles acreditam no que eles acreditam. Outro ponto que eu trouxe foi que é tanto conceito confuso e teoria errada que fica até difícil saber por onde começar a explicar por que tá tudo isso errado. E só é possível explicar se a pessoa já estiver predisposta a conversar tranquilamente e entender o outro lado. Caso contrário, nenhum debate será frutífero. E isso vários comentários me confirmaram, mas eu vou trazer apenas alguns. Esse aqui fala o seguinte: companheiro, não sou comunista, muito menos socialista, mas eu consigo entender que a crítica da esquerda radical não é moral ou filosófica, mas sociológica. Afinal, filosofia não é ciência, não se pode provar uma filosofia ser melhor ou pior. Porém a sociologia sim, essa é ciência. Então assim, não desmerece o caras pelos falsos motivos. E esse aqui fala o seguinte: capitalismo e livre mercado, kkkk. O capitalismo é inerentemente monopolista. Empresas maiores abocanhando menores. Liberal mora em Nárnia, kkkk. E esse outro: capitalismo sem Estado? Conta outra piada mais engraçada, por favor. Esse aqui escreveu um monte de abobrinha, mas eu vou ler só a mais engraçada, que é: o capitalismo só existe enquanto os Estados Unidos existirem. Se o império cair, pode dizer adeus ao capitalismo. E é por isso que eu falo que só é possível explicar se a pessoa já estiver predisposta a conversar tranquilamente e entender outro lado, como não é o caso dessas pessoas aqui. É tanta coisa errada que tem na cabeça deles que eu não sei nem por onde começar. E eu acho que nem vale a pena começar a tentar explicar para essas pessoas. Deixa elas lá, elas não vão ser convencidas. O meu objetivo aqui não é convencer essas pessoas porque eu sei que eles não serão convencidos. Só vale a pena argumentar alguma coisa contra essas pessoas para você tirar uma informação do que ele pensa e do que ele acredita, mas não para tentar convencer alguém. Bom, provavelmente todos que chegaram a esse ponto do vídeo devem estar se questionando o que o Olavo de Carvalho tem a ver com tudo isso.
E bom, talvez seria interessante perguntar para essas duas figuras aqui. O primeiro fala o seguinte: seu ídolo Moro é o Olavo de Carvalho, acertei? Hahaha. Se você se acha tão assim, a ponto de refutar esses caras, marca um debate com eles, vai lá conversar 2 horinhas pra ver o que acontece, RS. E esse outro aqui: você é fraco e ainda tá falando de testosterona do outro? Olha o time fraco da sua voz, seu Mises, Olavo de Carvalho, anarcapitalismo, tomar no seu... E toda essa galera que acredita nesse mundinho medíocre que vocês criam, doentes. Pelo visto, os pensamentos que eu expus têm influência direta do Olavo. Influência essa que nem eu sabia que tinha. Digo que o Olavo é o vencedor justamente por mesmo postumamente não sair da boca dos esquerdistas. Até hoje eles pensam e falam sobre ele. Bom, com isso vamos chegando ao final do vídeo. Se você gostou, dê o like, compartilhe e se inscreva no canal. Porém, antes de finalizar, vamos para os comentários engraçados. O primeiro falou o seguinte: bota a cara pra falar, sendo que ele mesmo não tem foto. Sensacional. O outro aqui: socorro. Coringou, né? O cara tá louco. E esse aqui eu não sei se ele é fã ou hater, porque ele fala assim: se tu usa sojato pra chamar alguém, tu só é um idiota red pill. Olha, por um lado ele me chamou de idiota, por outro ele me chamou de Red Pill. Red Pill é quem está acordado para a realidade, ou seja, é um elogio. Esse cara seria um fã ou hater? Voz decidais. Esse aqui é sensacional. O cara lança um imposto é roubo e logo em seguida fala mal do comunista? O primeiro a falar imposto é roubo foi Marx. Ou seja, você ouviu aqui, segundo esse cara, Marx foi o primeiro anarcocapitalista. Esse aqui é outro muito bom. O cara fala o seguinte: é muito sintomático ler os comentários e perceber as reações deles dizendo gostar dos seus argumentos, mas notou que ninguém pontua quais são as qualidades deles? E aí responderam ele falando: sintomático é você vir chorar e reclamar do vídeo com xingamentos sem dar um argumento para rebater. A carapuça serviu, aparentemente. E aí a resposta do esquerdista é sensacional, ele fala o seguinte: diga, você já leu Fyodor Mikhailovich Dostoiévski? Já folheou um livro de Frantz Fanon? Você sequer ouviu menções de Antonio Gramsci? Cara, pelo amor de Deus, olha só esses caras, velho. É sério, se eu tivesse tentando fabricar um comentário estúpido para poder colocar nesse vídeo aqui, eu ainda assim não conseguiria chegar no nível de estupidez desse cara.